vai ser colocado, resgatados, né? Nós trabalhamos a ideia dos discípulos em missão, né? A ideia era a compreensão da nossa situação diante de Deus, na ideia de que nós fomos alcançados pelo Senhor e fomos colocados em missão. Então, é mais ou menos assim, né? Como a gente pega o nosso filho, ele está fazendo alguma coisa errada, está indo na direção errada, a gente então pega ele e põe na direção correta, é nessa direção. Então, quando a gente é alcançado pelo Senhor, na ideia de termos um relacionamento íntimo com Ele então nos dá um direcionamento. Nós trabalhamos durante esse mês, eu nas 2 primeiras semanas, pastor Marcelo nas outras 2, alguns aspectos desse direcionamento, né? Vocês me perdoem porque eu estou um pouquinho rouco, então eu vou tentar não forçar muito para não perder de vez a voz até o final. Então, nós trabalhamos durante o mês inteiro essa ideia de nós, como discípulos do Senhor, resgatados em uma missão de trabalho, de resgate, de alcance, aquilo que o Senhor nos apresentou nas Escrituras. Então, durante esse mês inteiro, nós trabalhamos algumas questões. Na primeira delas, na primeira questão, primeira semana, nós falamos sobre uma mudança interior, que gera em nós um novo estilo de vida. Em qualquer área de trabalho, quer seja no comércio, na indústria, no serviço, qualquer área de trabalho, nós temos pessoas distintas que trabalham com uma disposição diferente, né? Então, nós podemos encontrar em qualquer área pessoas motivadas, pessoas que fazem com capricho, pessoas zelosas e pessoas que são justamente o oposto de tudo isso. No reino de Deus não seria diferente. Então, nós vimos que pela palavra de Deus, como nós olhamos no dia a dia, no popular, no comércio e tudo mais, as pessoas sempre têm uma motivação. A pessoa é dedicada porque ela quer manter o emprego, a pessoa é dedicada porque ela aprendeu assim na família, a pessoa é assim ou assado por alguma razão. Na palavra de Deus, nós aprendemos que pela consciência daquilo que Deus fez por nós, então nós servimos com dedicação, nós vivemos com temor, nós renunciamos a tudo aquilo que não agrada a Deus, nós nos alegramos no Senhor e nós agimos com sinceridade. Nós trabalhamos isso e fiz uma proposta no WhatsApp que eu mandei para a maioria que está cadastrado, que hoje nós vamos priorizar, lógico que se você não trouxe, você usa o seu celular, mas nós vamos priorizar o uso da Bíblia impressa, com uma canetinha, com um lápis, para a gente tentar recuperar aquela ideia de nos debruçarmos nas Escrituras, uma ideia figurativa, porque nós podemos nos debruçar diante de um texto digital, isso não é o problema, mas a ideia de nós debruçarmos e como alunos diante de um mestre, pegarmos o nosso lápis, a nossa caneta e extrairmos as lições. É mais difícil digitar, né, nas anotações do celular, mas se você tem esse hábito, não tem problema. Hoje a ideia é que a gente tente fazer isso, usando a palavra impressa, não demonizo aquilo que é digital, ok? Mas é simplesmente um exercício que nós vamos fazer lá no decorrer do nosso estudo. Então, a ideia é que você faça anotações, porque ao fazer anotações, eu aprendi muito cedo, eu nunca fiz escola para usá-la, mas eu sempre fiz escola para estudar. Então eu sempre anotei tudo aquilo, até hoje, quando eu assisto o pastor Marcelo pregar, ou outra pessoa pregar, eu continuo anotando. Você pega essas anotações com frequência? Não, mas na minha mente, ao anotar, aquilo vai entrando e vai facilitando para mim o aprendizado. Mas quando você tem a Bíblia, e você vai pegar um texto que alguém já pregou há 10 anos atrás, você olha a Bíblia e você vê anotações escritas, você traz à sua memória ensinamentos daquilo que você aprendeu e muitas vezes esqueceu durante a sua caminhada com Cristo. Então, vamos tentar hoje, especificamente, usar este recurso. Na segunda semana, nós falamos que o discípulo resgatado, ele deve viver como um servo, que renuncia a sua vida para seguir um novo caminho, onde a recompensa está em Cristo. Nós vimos que os servos devem se colocar com humildade e disposição diante dos outros irmãos. Nós somos chamados para sermos voluntários na obra do Senhor.
Nós temos que nos dedicar a isso com alegria. Nós esquecemos, nós achamos que voluntariado e serviço só se faz em ONGs. Nós esquecemos de considerar que na palavra de Deus, o voluntariado é um estilo de vida de todo cristão. E nós começamos a servir na família da fé. Não é naquela igreja que está ali perto da General Carneiro, né? Mas nós estamos falando de servirmos a Deus como estilo de vida, sermos voluntários como estilo de vida. É o nosso jeito de ser. E nós precisamos viver dessa forma, perdoando como Cristo perdoou, amando como Ele amou e nos dedicando como Ele se dedicou. Nas últimas 2 semanas, o pastor Marcelo enfatizou 2 outros aspectos da vida do discípulo resgatado, isto é, uma vida de busca do conhecimento do Senhor e das Escrituras, tendo sede de Deus e prazer na intimidade com o Senhor. Além disso, entendermos o conceito comunitário do discípulo. O discípulo, ele não é chamado para uma vida monástica. Ele não é um monge que vive isolado. Ele não é um ermitão. O discípulo de Cristo, ele é alguém que vive em comunidade. E ele tem que estar disposto a enfrentar os desafios desta vida comunitária. Então, nós aprendemos a ideia do que é ser um discípulo resgatado. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo bem simples, muito simples. E nós vamos exercer nós vamos praticar esse estudo juntos. Não vou usar o PowerPoint hoje, não vamos usar a projeção hoje, por isso vai ficar só o título aí na tela. Mas nós vamos então pegar a Bíblia e estudarmos um salmo que dá uma ideia daquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Irmãos, talvez nós ainda, eu não sei você, mas se você tivesse que fazer uma avaliação da sua vida, você poderia dizer que você tem sido, na sua vida pessoal, familiar, como mãe, como pai, como filho, na sua vida profissional, na sua vida como cristão, você tem sido a sua melhor versão de si mesmo? A gente costuma dizer que um jogador de futebol, por exemplo, ele não está entregando tudo aquilo que ele tem condições, né? Aí você olha para um professor, você fala assim, mas esse professor tem muito conhecimento, por que ele não consegue dar uma aula melhor, né? Então, na vida, nós temos o hábito de olharmos para as pessoas e enxergarmos que tal pessoa está sendo medíocre, produtiva, improdutiva, isso ou aquilo. Mas a pergunta é, eu tenho sido a melhor versão de mim mesmo? Se a gente pensar dessa forma, a gente tem que avaliar vários aspectos que envolvem essa resposta. Talvez estejamos conformados com a nossa vida. E ao estarmos conformados com a vida que levamos, nós já deixamos de progredir e de sermos a melhor versão de nós mesmos. Talvez estejamos presos a situações, a casamentos ruins, a empregos ruins, a perspectivas ruins de vida. E isso nos faz fraquejar em algumas áreas da vida. Então, nós estamos infelizes com a nossa igreja, com o nosso pastor, com o nosso círculo de amizades. Talvez você tenha deixado de acreditar que Deus pode fazer coisas magníficas na sua vida. E todas essas situações impedem que nós vivamos o melhor de nós, para Deus, para nós e para os outros. Então, nós precisamos relembrar que Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus especialista em recomeços, reconstruções. Ele é o Deus que é especialista em ressurreições, um Deus que escreve novas histórias a partir de vidas aparentemente destruídas e desacreditadas. Nós precisamos relembrar que o nosso Deus é um Deus especialista em recomeços. Nós poderíamos hoje, por exemplo,
revisitar histórias de algumas pessoas da Bíblia, sem entrar nos detalhes, mas veríamos como Deus agiu, e então poderíamos então nos espelhar a nossa vida na vida dessas pessoas e entender que a nossa história não é feita simplesmente de eventos isolados. O Deus que nós servimos, Ele não permite que existam eventos isolados na nossa história. Cada evento que nós passamos faz parte de uma grande obra que Ele está pintando, que Ele está construindo. Cada tribulação, cada lágrima, cada sorriso, cada amizade, cada caminho que percorremos está debaixo da condução do nosso Deus, para a construção daquilo que nós somos. Então nós não podemos encarar cada evento da nossa vida de maneira isolada e achar que nós estamos no paraíso ou no inferno. Achar que este é o melhor momento que eu estou vivendo, e aí depois quando você passa um momento ruim, você fala assim, olha, minha vida é uma desgraça. Não, sua vida não é uma desgraça. Sua vida não é um mar de rosas, mas você é amado por Deus. E ao ser amado por Deus, nós precisamos crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pensemos numa pessoa aqui, Abraão. Abraão, chamado da sua terra, ele estava numa terra, ele foi chamado por Deus para caminhar numa outra direção, então ele teve que abrir mão daquilo que ele tinha de segurança, para caminhar numa direção, e posteriormente ser chamado para ser pai de uma grande nação. Ele passou grandes dificuldades, ele errou, ele chorou por não ser pai, mas ele experimentou na sua velhice a paternidade, e além da paternidade, ele se tornou amigo de Deus. A história mostra que ele foi amigo de Deus. É impossível que nós conheçamos a história de todas as pessoas. Eu costumo, em cada momento que eu passo, eu costumo pensar, refletir, sentir alguma coisa, de alguma lição que eu possa aprender com aquela circunstância, né? Eu estava pensando assim, eu fui há umas 3 semanas, mais ou menos, fui assistir meu time lá em São Paulo, e ao sair do estádio assim, lotado, cheio, muita gente, eu comecei a olhar e falei assim, cada pessoa aqui tem uma história, cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem um sofrimento, e aqui só tem 32 mil pessoas. O mundo é feito de 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem uma história, um desejo, um sonho. Cada pessoa tem uma dificuldade naquele momento. Cada pessoa está passando por uma tribulação. E cada pessoa é amada por Deus. E cada pessoa é uma obra-prima do Senhor. E Ele está construindo a vida de cada um de maneira específica, ímpar. Apesar de nós sermos numa multidão de bilhões de pessoas, ainda assim Ele nos ama de maneira especial. Ele chamou Moisés. Moisés cresceu numa nação estrangeira, foi ligado à família real, e depois teve que fugir dessa família, desse governo. Talvez aos 40 anos, a minha idade, Moisés achou que a vida dele já estava resolvida. Mas o Senhor começa a incomodar, ele passa por uma situação difícil, ele então tem que fugir daquele conforto que ele tinha no Egito. Ele cresce lá nas terras de Midian, e ele conhece sua esposa, ele vive fugido, e aí com 80 anos aproximadamente, ele acha que a vida dele está resolvida, e Deus então lança um desafio para ele: vai libertar os seus irmãos que estão presos lá no Egito. Então ele volta para o Egito, encara Faraó, e mais 40 anos vivendo no sofrimento, na luta. A história de Moisés é contada, e ela é contada como a história de um servo que errou, que venceu, que teve derrotas, mas foi uma história de alguém amado por Deus. E acima de tudo, nós temos que ter a ideia de que nós somos amados por Deus. Ruth, né? Ruth conheceu o seu marido, ela era moabita, mas conheceu o seu marido, do povo de Israel, ficou viúva, ficou com a sogra, ficou com a cunhada, com a concunhada, e ela então falou assim, olha, minha vida está uma desgraça, eu vou acompanhar minha sogra. Chegou com a sogra,
ficou na terra da sogra, e ela encontrou um resgatador, Boaz, e a sua vida toma um novo contorno, ela se torna participante da genealogia de Davi e consequentemente de Jesus. A história dela, talvez, aos olhos dela e das pessoas ao seu redor, seja a história de simplesmente mais uma viúva. Mas aos olhos de Deus é a história de alguém que teve significado no reino. Então nós precisamos acreditar que a minha história e a sua história, a nossa história, ela está sendo escrita por Deus de uma maneira amorosa. Independentemente da dor ou da alegria, Ele está construindo a nossa história. Ele está pintando essa obra de arte, este quadro maravilhoso. Eu queria convidar você a abrir em Salmo 107. Salmo 107. Para entendermos um pouquinho do caráter de Deus e de quem nós somos. Eu vou propor para vocês um exercício da seguinte forma. Nós vamos ler pequenos blocos de versículos. E esses blocos, eles têm algumas lições. E eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia. Você pode anotar aquilo que eu vou dizer para você, ou você pode anotar a sua perspectiva, porque o texto é muito rico. O texto é muito rico. Você pode encontrar verdades muito mais profundas do que aquelas que eu vou te apresentar. Mas, inicialmente, vamos começar fazendo esse exercício, né? E aí depois a gente você vai colocando outras lições que você pode aprender. O Salmo começa assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. O que eu entendo aqui, olhando para Deus, que o texto fala de maneira bem simples, ele diz que o Senhor é bom. O Senhor não está bom, o Senhor não é bom em algumas circunstâncias, mas o Senhor, Ele é a própria bondade. O Senhor é a fonte de toda bondade e Ele é a própria bondade. Então, quando nós passamos por situações difíceis, que nós questionamos o caráter de Deus, nós precisamos lembrar que Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Nós precisamos acreditar que Ele é o nosso resgatador, o nosso Goel. Ele é, no hebraico, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Lá, o texto de Ruth, Boaz resgata a Ruth da sua condição, assim como Cristo é o nosso resgatador. A ideia é que nós somos então resgatados, nós não podemos perder essa consciência. Estávamos perdidos e fomos resgatados. Deus é o nosso resgatador, e esse resgatador é bom. Não somente em algumas circunstâncias, mas em todo o tempo. Nele não há variação, nele não há mudança. Ele é bom. Essa deve ser a nossa certeza hoje e sempre. Nós não podemos questionar a bondade de Deus, porque nós vamos estar agindo de maneira incoerente com a nossa própria existência. Ele sempre foi e Ele sempre será. Mesmo que, se você hoje estiver passando por uma situação adversa, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo aquele que nos ama acima de todas as coisas. Talvez existam outras lições. Talvez possamos pensar que Ele reúne gente de toda a tribo, de todos os cantos da terra, do norte, do sul, do oriente ao ocidente. Ele é um Deus que ama as pessoas de uma maneira incrível. Ele é bom. Outra coisa, versos 4 a 9. Vai anotando aquilo que você enxergar no texto. Aprenda a olhar o texto, começar a percorrer. E olha, faz muito tempo que eu não como. Mas eu como outros tipos. Eu lembro que minha mãe fazia um frango na panela, só dourado mesmo na panela. Ela pegava o peito do frango com osso e fazia na panela. Eu me lembro claramente, até hoje, de que muitas vezes a gente pegava o ossinho, sabe aquele ossinho, né, para quebrar, mas a gente ficava tão saboroso que a gente comia e ia até. Eu não sou muito de roer até o osso, porque eu não gosto daquelas cartilagens, né? Mas tem alguns frangos que você come que você vai assim, ó, até o fim, né? Aí o que aconteceu? Um dia, Viviane resolveu fazer um frango na panela diferente da minha mãe. Porque da minha mãe era de um jeito, né?
ela adorava, aí ela fez um frango na panela diferente. Irmãos, não tem noção. Sabe aquele frango que derrete do osso assim? Sabe? Aquela coisa assim que você desfia, você vai comendo, você fala assim, aí você vai no fundo da panela e você raspa. Sabe, tira aquele pedaço com um pouco de óleo que tem no fundo assim, que fica maravilhoso. Irmãos, pensa que a palavra de Deus, ela é uma coisa saborosa, tão boa, que a gente precisa ficar ali escarafunchando até a última rebarba da panela. A gente precisa observar o texto bíblico como alimento para a nossa alma, como algo que vai satisfazer o nosso interior, que vai nos preencher de maneira profunda, que vai muitas vezes cutucar feridas que estão ocultas do nosso consciente, mas para o nosso bem, porque o Deus que nós servimos, Ele é o quê? Ele é bom, Ele age em resgate. E aí começa o verso 4, que diz o seguinte: perambularam pelo deserto e por todas as terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento, e satisfaz plenamente o faminto. O nosso Deus que é bom, Ele é um Deus que conduziu o seu povo no deserto. Ele é o Deus que conduziu o seu povo em toda a história. Ele é o Deus que sacia aquele que está sedento, e Ele mata a fome daquele que está com fome. Irmãos, nós precisamos acreditar que na nossa angústia, ao clamarmos ao nosso Deus, Ele nos dá um direcionamento. Eu entendo aqui, a ideia que eu extraí, é que o Senhor, Ele nos insere numa nova família e nos aponta um novo caminho. Aqueles que estavam perdidos são conduzidos a uma cidade, a um local, a uma cidade habitada. A ideia da cidade habitada é um lugar de segurança, é um lugar de família, é um lugar de pertença, onde eu e você fazemos parte. Então Ele reúne as pessoas, coloca num local e aponta um novo caminho. Elas estavam perdidas, agora elas têm direção, elas têm base. Ele é o nosso bom resgatador, Ele vem ao nosso encontro e dá um novo significado, aponta-nos um caminho, insere-nos numa família, dá-nos vestimenta, dá-nos vinho, dá-nos pão. Ele nos entrega a um abrigo e nos dá um direcionamento e uma missão. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós não estamos perdidos, nós não somos cristãos isolados, nós não devemos ser. Porque se nós agimos na oposição daquilo que está sendo apresentado, nós estamos rejeitando aquilo que Deus fez por nós. Ele reuniu, e o que está acontecendo com o cristianismo de hoje, ele está separando. Então, o Deus a quem nós servimos é um Deus que dá um novo significado para a nossa vida. Verso 10 continua: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, então, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Irmãos, para mim aqui, a ideia é que o Senhor é disciplina e Ele é amor. Há momentos na vida em que nós nos encontramos em situação de tristeza e de tribulação tão profundas, que nós nos tornamos agressivos, nós nos tornamos rebeldes e alvos fáceis da disciplina do Senhor. Porque se Ele é um Deus que é bom e que nos ama, e Ele é o nosso Pai resgatador, Ele vai disciplinar por amor. Ele vai nos ensinar e nos trazer de volta para o caminho. E a partir do momento que nós retomamos a consciência de que o nosso Deus é bom,
o bom resgatador, que Ele nos dá uma nova família, que Ele nos dá uma nova direção, e nós precisamos aprender que Ele vai nos corrigir quando nos desviarmos do caminho. Mas acima de tudo, nós precisamos dar graças, porque o seu amor é um amor leal. As suas maravilhas em favor dos homens é para que nós reconheçamos que Ele é bom e que a sua bondade e o seu amor duram para sempre. Ele sempre foi socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos deixa desanimar, Ele não nos deixa desfalecer, porque quando nós começamos, se buscamos a Ele, se clamamos a Ele, Ele vai nos direcionar, mas não significa que é fácil. Disciplina dói. Disciplina dói. Imagine que você diga para o seu filho assim: filho, você vai fazer um cofrinho e no final do ano você vai comprar um presente para você. Mas você diga também para o seu filho que ele não deve fazer determinada coisa, porque ele pode quebrar um objeto de valor na sua casa. Imagine então que ele, desobedecendo, você quebre aquele objeto de valor. E você diga para ele o seguinte: sabe aquele cofrinho que você ia comprar determinada coisa? Agora você vai repor aquilo que você quebrou. Ai, mas que pai maldoso. Não, pai disciplinador. O pai pode rejeitar a ajuda do filho? Ele pode. Mas se nós desprezamos a oportunidade de ensinar pela disciplina, nós então deixamos de aproveitar a oportunidade de forjar o caráter do nosso filho. Eu me lembro claramente de uma das poucas vezes que a Carol desobedeceu assim muito fortemente. Muito. Quando ela era ainda pequena. Ela é pequena ainda, né? Mas quando ela era menor, eu lembro que ela fez amizade e a gente falou: olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso novamente, você não vai no aniversário da sua melhor amiga. E a gente falou novamente, novamente, novamente. E ela continuou insistindo no erro. A hora que nós decretamos a não ida ao aniversário da melhor amiga, doeu muito em nós. Mas palavra dada, ela não volta. Ela precisava aprender. Hoje, se a gente fala, você não vai, ela fala, tá bom, então. É duro, sabe por quê? Porque dói na gente. Mas disciplina envolve dor. Se não existir dor, não há crescimento. E Deus faz isso com a gente. Ele está dizendo aqui que muitas vezes o povo desobedeceu a palavra e passou pelo sofrimento. Talvez você vai dizer assim para mim: mas onde está a graça nesse momento? São duas coisas distintas. A disciplina para o crescimento e forjar do caráter não anula a ideia de que no final das contas, a graça de Deus é a obra poderosa que Ele despende a nós por meio de Jesus Cristo para impedir que nós então sejamos condenados. Ele nos escolhe e nos concede esse favor imerecido, mas isso não anula a necessidade de disciplina e crescimento. Então, a graça, quando ela é barateada, ela é aquela onde, não tem problema, faça o que você quiser. Não é assim com o Senhor. Ele concede o seu favor, mas Ele aponta um caminho. E esse caminho é um caminho de disciplina, de muitas vezes sofrimento, de tribulação, não por conta dos nossos erros. Às vezes o crescimento, eu falei que eu às vezes tenho um ponto fraco, porque a Carol ainda é miudinha, e eu acho que ela não vai crescer muito mais que aquilo, né? Talvez um pouquinho mais. E aí a gente manda ela, nesse inverno, vai arrumar sua cama. Aí ela arruma. Aí eu arrumo a minha, a Viviane arruma a nossa. Aí eu olho a Carol lá com aquelas cobertonas enormes, pequenininha, e falo, não, deixa que papai dobra. A Viviane falou, deixa ela arrumar. Eu falei, então tá bom. Aí eu deixo ela arrumar. Porque muitas vezes é justamente nesse momento que a gente ensina o que é disciplina, o que é correção, o que é fazer, o que é exercer. Dói um pouquinho, mas aprende. E dobrar coberta não dói, né? Então a gente tem que aprender que o nosso Deus faz isso com a gente. Há momentos que Ele quer que nós aprendamos pelo trabalho, pela dor, mas porque Ele nos ama. Verso 17.
Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Mas na sua aflição, como um cântico, o autor ele diz novamente: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E aí insere aqui um conceito novo. Ele diz: que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Irmãos, o que eu aprendo aqui é que o Senhor nos resgata para uma missão. Olha o que o texto está dizendo. Apesar de estar inserido em todo o salmo, a ideia aqui é o seguinte: nós estávamos desgarrados, nós clamamos, o Senhor nos resgata, e Ele diz: deem graças e proclamem, anunciem. Olha só, que vocês ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Irmãos, gratidão, vida de gratidão é algo que está implícito em todo o salmo. Deem graças, o salmo começa: deem graças, pela consciência de que Ele nos resgatou. Deem graças, pela consciência de que Ele nos livra, de que Ele é bom, de que Ele nos ama, nos dá uma família, nos dá um caminho. Deem graças, e mais do que isso, proclamem. A canção, o salmo, que é uma canção, é um dos grandes caminhos para a proclamação. O papel de um arauto, de um profeta, de um filho de Deus é proclamação, proclamar os grandes feitos do Senhor, resgatados para resgatar. Somos chamados para sermos discípulos em missão, e cantar os seus feitos é um meio de anunciarmos as suas obras. Mas a ideia do cantar não é simplesmente que eu canto e eu proclamo, mas uma vida de proclamação. Nós precisamos viver essa vida. O resgatado precisa viver essa vida. O Senhor, para mim, é um Senhor que nos resgata e nos dá uma missão. Eu não sei o que você aprende. Anote, grife palavras para você estudar em casa. Veja aquilo que de alguma forma, eu não vou falar aqui, mas você consegue enxergar no texto. O texto ele salta aos nossos olhos de maneiras diferentes. Mas eu estou compartilhando com vocês como saltou aos meus olhos. Nós temos mais 2 pontos apenas. Próximo é do 23 ao 32, diz assim: fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Irmãos, aqui para mim existem várias lições, mas eu peguei apenas um dos fios que está inserido no texto. O Senhor revela as nossas fraquezas e a necessidade de dependermos dEle. Nós achamos que conseguimos caminhar pelo mar, que nós conseguimos construir todas as coisas, nós achamos que com a nossa força nós construímos e destruímos, mas o Senhor revela que Ele exalta e Ele derruba, Ele constrói tempestades e Ele acalma o mar, e quando nós clamamos a Ele, Ele transforma a vida numa tempestade, numa chuva branda, numa brisa serena de ondas. Irmãos, nós precisamos entender a nossa condição de fracos e dependermos mais do Senhor. A todo instante, o Senhor nos mostra na sua palavra a nossa incapacidade. Ele quebra qualquer orgulho para que possamos então depender dEle. Eu sei que é difícil de entender, mas é aquela aparente contradição que a gente canta em algumas canções. Porque então quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque quando eu acho que eu sou forte, eu estou usando a fagulha que Deus me deu, o dom que Ele me deu,
de trabalhar, de exercer. E quando eu confio nas minhas mãos, eu estou desprezando a possibilidade de me tornar fraco, para que Ele então seja forte em mim e eu seja forte nele. Não que Ele precisa de mim, mas Ele quer ser a força dos nossos braços, Ele quer ser a força das nossas pernas, Ele quer ser a inteligência da nossa mente, Ele quer ser o guia das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos nos despir da nossa autoconfiança. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter autoconfiança, mas a nossa autoconfiança tem que ser confiança do alto, confiança de que Deus em nós nos faz fortes. Mas a nossa força é pequena, com Ele nós somos mais do que vencedores. Irmãos, a vida, eu praticamente encaro a vida como sinônimo de batalha. Talvez nos momentos bons a gente esqueça disso, mas vida é sinônimo de batalha. A gente esquece quando está tudo bem, quando o casamento está bom, a gente esquece quando o emprego está bom, a gente esquece quando os filhos não dão trabalho, mas a vida é batalha. E se a vida é batalha, nós precisamos da força do Senhor. E assim, nós então conseguimos construir uma história sólida. Lembra da comparação que Jesus faz? Aquele que construiu a sua casa na areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que está na areia é aquela ideia de que eu confio em mim mesmo. E aí vem o vento, sopra e a casa cai. Mas aquele que constrói na rocha, que é Jesus, ele tem a força que vem do alto. Logo, ele tem condições de enfrentar os momentos mais difíceis. Vocês imaginam o que está enfrentando hoje o técnico do Fluminense? Cujo filho caiu, pelo menos é a primeira impressão que diz, é que ele caiu lá da janela, 18 para 19 anos. Como enfrentar uma situação dessa? Como imaginar, conceber situações como essa, num dia de trabalho normal? É somente na força do Senhor que nós podemos superar essas dificuldades. Como superar o desemprego? Como superar um casamento ruim? Irmãos, Deus é especialista em reconstruir aquilo que está quebrado. Ele é especialista em refazer a nossa história, em dar um novo significado. Abraão foi ter filho lá quando era velho. Ruth estava perdida numa terra estranha e o Senhor deu um resgatador. Moisés, com 40 anos, teve uma mudança radical na sua vida. Com 80 teve outra mudança radical. Mas ele teve um novo desafio. O Senhor está construindo a nossa história. Sabe por quê? O último ponto diz, verso 33 em diante: Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, os sábios, e considerem a bondade do Senhor. Irmãos, para mim a lição que eu tiro aqui é que o Senhor é um justo juiz, que Ele pode tirar de quem tem, mas que está oprimindo o pobre, oprimindo as pessoas. Em algum momento Ele vai fazer juízo, e Ele vai dar àquele que não tem. Não é necessariamente no sentido material, é no sentido espiritual. Aqueles que dependem dEle, que se fazem fracos e pobres e que se humilham diante dEle, serão exaltados em tempo oportuno. Mas aqueles que dependem de si mesmo, que confiam nos seus prazeres, na sua inteligência, na sua força, deles será retirado. A ideia, irmãos, ela é muito mais profunda do que algo no futuro, e algo muito mais profundo do que algo no passado. Sabe por quê? Porque
Olha aqui bem para mim. Imagine que aqui, ó, é Gênesis e aqui é Apocalipse. Entendendo que Gênesis é o princípio de todas as coisas e Apocalipse é o final de todas as coisas, não necessariamente os livros da Bíblia. Esse aqui é simplesmente um recorte da eternidade que é Deus. Deus não tem fronteiras, não tem limites. Então imagine que esse pedacinho na eternidade é onde eu e você vivemos. E Deus faz juízo do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, mas o fato é que ele faz juízo. Mesmo quando aos nossos olhos há injustiça no mundo, há injustiça conosco. Talvez você esteja passando hoje uma situação de injustiça. Quem nunca se sentiu injustiçado? A grande questão é que a gente se sente injustiçado, mas a gente injustiça os outros também. Eu já me peguei dessa forma. Mas as pessoas falam isso de mim, mas eu também já falei dos outros. Eu já observei coisas que na verdade eu fui humilhado posteriormente. Mas o fato é que Deus é o justo juiz. O nosso juízo não tem valor. Uma das coisas que precisamos aprender é que Ele faz justiça. Ele não somente é bondade, Ele não somente é amor, mas Ele é justo. E Ele busca aqueles de coração puro. Agora, se você se acha de coração puro, você já cometeu um pecado. Nós não podemos nos achar de coração puro. Sabe por quê? Porque quando nós nos achamos de coração puro, nós cometemos o pecado da arrogância, do orgulho, da autojustiça. A questão é o seguinte, que cada dia nós precisamos nos prostrar diante dele para que ele reconstrua a nossa história. Talvez você ache que com 30, 40, você já, como disse o pastor Marcelo, com frequência, tem gente que quer se aposentar com 28. Eu já contribuí com todas as coisas e agora eu vou passar para outro. Irmãos, esse negócio de passar para outro só tem um objetivo: dar desculpa para não trabalhar mais. A gente tem que passar para outro e assumir uma nova coisa. Sabe aquela coisa assim de escalando? Eu servi muito aqui, agora é hora de eu dar um novo voo na minha vida. Isso em todas as áreas. Eu não sei quantos de vocês estão passando por algum tipo de problema nesse momento. Talvez todos estão passando por algum. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus continua sendo bom. Ele é o nosso resgatador. Ele nos insere numa nova família, num novo contexto. E Ele nos aponta um novo caminho. Ele está reconstruindo a nossa história, nos disciplinando quando necessário, mas demonstrando o seu amor que é fiel e é leal. Ele quer mostrar que nós somos fracos, se nós lutarmos com as nossas forças. Mas quando nós dependemos dEle, nós então somos fortes. Porque Ele é a força em nós. Ele é que nos capacita, Ele é em nós. E Ele está dizendo que Ele é um justo juiz, que em tempo oportuno há de fazer justiça. E Ele traz isso como uma palavra de esperança. Ele finaliza dizendo: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Ele está de braços abertos para abençoar. Ele está de braços abertos para conceder sabedoria. Ele está de braços abertos para que nós venhamos a aprender com Ele. Mas precisamos estar dispostos a pagar o preço, a carregar a cruz. Se Deus é o nosso bom resgatador e nos conduz a uma nova família, a um novo caminho, se somos dependentes dEle, se Ele é o nosso justo juiz, soberano sobre todas as coisas, o que nos faz pensar que Ele não possa dar um novo sentido para a nossa vida? O que nos faz pensar que Ele não queira dar um novo sentido para a nossa vida? Não importa o tamanho do seu pecado, do seu sofrimento ou da sua vitória, uma nova história Ele quer reconstruir. A cada dia Ele está pintando uma nova etapa da obra de arte que é você. O quadro maravilhoso da sua história, ou o capítulo novo da sua história que Ele está escrevendo, Ele está fazendo. Eu queria citar um último exemplo, o exemplo do apóstolo João. Não sei quantos tiveram a oportunidade de estudar mais profundamente a história do apóstolo João. Possivelmente o mais novo dos apóstolos, amado por Jesus, amado por Maria, teve ricas experiências ao lado do mestre, foi o último sobrevivente do grupo de 12 apóstolos, possivelmente, perseguido e quase morto várias vezes. Há uma história, uma tradição que diz que tentaram jogá-lo num caldeirão de óleo fervente, ele sobreviveu, e ao sobreviver dessa tentativa de homicídio, ele foi mandado exilado para a ilha de Patmos, e foi justamente na ilha de Patmos onde ele escreveu o texto de Apocalipse,
E no final da sua vida foi onde ele escreveu a maior parte do seu material, o Evangelho de João, né, o Evangelho dele, primeira, segunda e terceira carta, e depois, posteriormente, Apocalipse. O que nos faz pensar que com 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, Deus ainda não possa tirar caldo da nossa história? Irmãos, nós podemos dar muito sangue, muito suor na obra de Deus. Talvez a gente confunda dar caldo com estar no palco. O palco é para alguns, mas o suor deve ser de todos. E Ele quer fazer isso com a nossa vida. João esteve na crista da onda como discípulo de Jesus, mas ele foi perseguido, torturado, quase morto, jogado às traças, e ele ressurgiu no final da sua vida como um grande escritor. O Senhor é soberano, e talvez as pessoas ao seu redor não sabiam do valor que ele tinha para o Senhor. Talvez nem você saiba o valor que você tem para o Senhor. Hoje é o dia de você acreditar nisso. Talvez hoje você ache que a sua vida não tem valor, ou que você já está numa fase de acomodação, de passar o bastão. Cuidado. Talvez é justamente neste momento que Deus quer dar um novo rumo para a sua história, te tornando um cara maravilhoso no reino, não reconhecido pelas pessoas. Isso é consequência ou não, mas amado por Deus, conduzido por Ele, podendo atuar onde quer que você esteja, quer seja no mar, quer seja na terra, quer seja nos campos, quer seja nos vales, nas montanhas, onde quer que você esteja. Ele quer que a sua história valha a pena. Ele quer que a sua história tenha valor, que você seja um homem, uma mulher valoroso, valorosa. Talvez o que nos falte hoje como cristãos é entender que nós não fomos chamados para continuarmos os mesmos. Nós somos chamados para permitir que Ele construa a nossa história a cada dia, a cada semana, a cada novo ciclo, para a honra dEle, para a honra dEle, para testemunho das suas obras, para que nós encontremos um significado que vai além de construir posses, relacionamentos humanos, mas que seja para tudo, para a honra dEle, para a glória dEle, eternamente, uma nova esperança Ele quer colocar no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque